Distrito do Aterrado. Superintendente Distrital Francisco Pedro Mafra Silva. Aterrado, Francisco Pedro Mafra Silva, Ministro Integral. Ariovaldo Elias de Souza, Ajudante Parcial. Alexandre Ormagini, Aspirante. Orlando Simão, Aspirante. Paulo Afonso, Aspirante. Água Limpa, Elias Ribeiro Cristino, Pastor Parcial. Silvio César de Souza, Aspirante. Casa de Pedra, Carlos Roberto Coutinho Romo, Ministro Parcial. Minerlândia, Ademir José Vitor Coelho, Pastor Parcial. Monte Castelo, Renato Alves Neves, Ministro Integral. Santo Agostinho, Marcelo Mageste, Pastor Parcial. São Lucas, Açoeiro Dias Teixeira, Ministro Integral. Márcio Pereira Portela, Ajudante Parcial. Cláudio de Oliveira Silva, Aspirante. Fernando Ferreira de Oliveira, Aspirante. Vila Americana, Luiz Carlos Nazaré Matias, Pastor Parcial. Alexandre de Souza Oliveira, Aspirante. À disposição do Distrito: Vicentina Reis da Silva, missionária. Celeste Aida Gifone, aspirante missionária. E Helenice da Cruz Freitas Toledo, aspirante missionária. Missionária consagrada sem ônus, à disposição do Distrito: Ana Cláudia Quintino do Carmo, Marli de Souza Canela, Selma Maria de Souza. Obreiro jubilado: Sila Lúcio de Moraes, Ministro. Derli Neves, Ministro. Geraldo de Oliveira, Ministro. Samuel Gonçalves de Souza, Ministro. Distrito de Bangu. Superintendente Distrital Eliseu de Souza Cruz. Bangu, Eliseu de Souza Cruz, Ministro Integral. Alexandre da Silva Pacheco, aspirante. Jorge Monegália de Paula, aspirante. Wagner Gomes da Silva, aspirante. Jericinó, Jefferson Beloni dos Santos, Pastor Parcial. Jardim Novo, Antônio Eduardo Silva de Araújo, Pastor Parcial. Marco 7, Antônio José Salaroli Filho, Pastor Parcial. Realengo, Moisés Almeida Bondim, Pastor Parcial. Senador Camará, Jarbas Puli Miranda Júnior, Ministro Integral. Vila Kennedy, Joabe Rodrigues Oliveira, Pastor Parcial. Vila Nova, Carlito Belo, Ministro Parcial. Obreiro jubilado: César Gomes Guimarães, Pastor. José Bento da Silva, Pastor. Jurandir Gonçalves Pereira, Pastor. Distrito de Barra do Piraí. Superintendente Distrital César Augusto de Amorim. Barra do Piraí, César Augusto de Amorim, Ministro Integral. Ipiabas, Carlos Roberto Lorena, Ministro Parcial. Mendes, Fábio Alves de Oliveira, Ministro Integral. José Antônio Augusto, Ajudante Parcial. Muqueca, Cássio da Silva Castilho, Pastor Integral. Paulo de Frontin, José Maria de Souza, Pastor Parcial. Parapeúna, César Roberto Martins Bastos,
ministro integral. Parque Santana, Marcos Raimundo, pastor parcial. Ponte do Rocha, Alcides da Costa Filho, pastor parcial. Luiz Cláudio Tobias Areg, ajudante parcial. Valença, Lúcio Neto da Silva, pastor parcial. Vassoura, Luiz Paulo Martins, pastor parcial. À disposição do distrito: Ana Cláudia Cardoso, aspirante missionária. Eleni da Cruz Freitas da Costa, aspirante missionária. Eusimar de Fátima Albernaz Junqueira, aspirante missionária. Obreiros jubilados: Daniel Gomes de Carvalho, pastor. Enoque Fortunato Lecar, pastor. Distrito de Barra Mansa, superintendente distrital Jerônimo Russi. Ano Bom, Jerônimo Russi, ministro integral. Elerson Pereira Daniel, ajudante parcial. Osimar Dias Soares, ajudante parcial. Paulo Roberto Costa da Paixão, ajudante parcial. Abelhas: Adalton Alexandre Carvalho Pereira, pastor parcial. Primeira de Boa Vista, Carlos Roberto Martins, ministro integral. Segunda de Boa Vista, Josenildo Pereira Carvalho, ministro parcial. Cláudio Lourenço da Silva, ajudante parcial. Cantagalo, Leandro Apolinário Marques, pastor parcial. Pipeira, Ademar Aparecido Pereira Pinto, ministro parcial. Ronaldo Serafim Alves, ajudante parcial. Pontal do Paraíso, Cleubert da Silva Santos, pastor parcial. Roberto Carlos da Silva, ajudante parcial. São Judas, Inácio de Laiola Flores, pastor parcial. São Luís, Nilson Francisco dos Santos, ministro integral. Marco Antônio Alexandre, aspirante. Wanderson José da Silva, aspirante. Vila Independência, Reinaldo da Silva Bastos, ministro parcial. Vista Alegre, Murilo Lima Araújo, pastor parcial. Oswaldo de Jesus Albuquerque, ajudante parcial. Gladson do Rosário Inácio, aspirante. Missionária consagrada, sem ônus, à disposição do distrito: Roseli de Moraes Soares. Shirley Aparecida Santos de Moraes Martins. À disposição do distrito: Alisson Cristine Salles de Araújo, missionária. Cíntia Marcela de Souza Pereira, aspirante missionária. Josi Aparecida Ribeiro Viana, aspirante missionária. Maria Florencio dos Santos, aspirante missionária. Rosilene Enes Nagarato de Souza, aspirante missionária. Obreiro jubilado Gerson Costa, ministro. Distrito de Califórnia, superintendente distrital Luiz Alberto Maia. Califórnia, Luiz Alberto Maia, ministro integral. Clésio Faria, aspirante. Arrozal, Rodrigo Batista Pereira, pastor parcial. Parque Maria, Francisco de Assis Cardoso, pastor parcial. Braulio Silas Marques, aspirante. Piraí, Valmir de Oliveira Vieira, ministro parcial. Pinheiral, Marcelo Siqueira de Moura, pastor parcial.
Wilson Inácio de Oliveira, aspirante. Silvio César Souza, aspirante. Vila Três Poços, Vila Rica Três Poços, Júlio César Ricardo dos Santos, pastor parcial. Varjão, Vitor Hugo da Rosa Pereira, pastor parcial. Missionária consagrada, sem ônus, à disposição do distrito, Marta Maria de Oliveira Leite, à disposição do distrito. Rosilene Martins Pereira, obreiro licenciado para tratamento de saúde, Robert dos Santos Caetano, pastor. Distrito de Campo Grande, superintendente distrital, Gessé Delone dos Santos. Segunda de Campo Grande, Gessé Delone dos Santos, ministro integral. Agildo Francisco Campos, ajudante parcial. José Roberto Santos de Lima, ajudante parcial. Marcelo Fugoni Cabeiras, ajudante parcial. Paulo Sá Freire, ajudante parcial. Alcinei Jardim de Souza, aspirante. Betel Ricardo da Silva Soares, pastor parcial. Oswaldo Bento da Silva, ajudante parcial. Primeira de Campo Grande, Marlon Ferreira dos Santos, ministro integral. Cleomir de Souza Cardoso, ajudante parcial. Carlos Magno Soares Vera, aspirante. Cesarão Reinaldo Simeão, ministro parcial. Carlos Henrique Silva Barbosa, aspirante. Cosmos Geraldo Vieira da Silva, ministro parcial. Dilson Sebastião Ribeiro de Maria, ajudante parcial. Jardim Maravilha, Alexandre Fonseca do Prado, pastor parcial. Macaxa André Luiz Costa da Silva, pastor parcial. Mato Alto Anderson Urufino da Silva, ministro parcial. Helder dos Santos, aspirante. Santa Cruz Ederson Correia Cruz, pastor parcial. Rio da Prata Wagner da Silva Santos, pastor parcial. Vila Jardim Paulo Henrique Alves dos Santos, pastor parcial. Alfredo Antônio de Oliveira Júnior, ajudante parcial. Missionária consagrada sem ônus, à disposição do distrito, Regina Maria Pereira da Silva Barbosa, à disposição do distrito. Cléber de Souza Cardoso, ministro parcial. Elielson Vieira da Silva, pastor parcial. Tatiana Epifânio dos Santos da Silva, aspirante missionária. Obreiro jubilado. Algemir Antônio Esteves da Silva, ministro. Jorge da Santa Cruz, ministro. Servindo a Secretaria-Geral de Missões, Joaldo da Silva Cruz, Altbeck Baizó, Jovelina Oliveira Cruz e o Mitch Baizola são missionários na Ásia Central. Campo Missionário do Maranhão, Superintendente Valdir Alvarino Júnior. Caxias do Maranhão, Marcelo dos Santos Maricá, pastor integral. Anjo da Guarda, William José dos Santos, pastor integral. Cidade Operária, Leandro José dos Santos Silva, pastor integral. J. Lima, Raimundo João Pinheiro, pastor parcial. À disposição da Secretaria Regional de Missões sem ônus, Rosilene Pereira da Silva, missionária consagrada. Distrito de Costa Verde,
Superintendente Distrital, Gutenberg Barbosa de Oliveira. Itaguaí, Gutenberg Barbosa de Oliveira, Ministro Integral. Primeira de Angra, Wagner Teixeira de Almeida, Pastor Parcial. Segunda de Angra, Carlos Eduardo de Almeida, Ministro Integral. Marcelo Novaes de Souza, aspirante. Lídice, Wellington Carvalho de Oliveira, Pastor Parcial. Mangaratiba, Gutenberg Barbosa de Oliveira, Ministro Integral. E Jorge Mota, aspirante. Muriqui, Renan Romano. Mambucaba, Márcio Castro de Souza, Pastor Parcial. Missionária consagrada sem ônus à disposição do distrito, Ana Maria dos Santos Trajano. Carmen Lúcia Maurício da Silva. Distrito de Grajaú, Superintendente Distrital, João Batista de Souza. Grajaú, João Batista de Souza, Ministro Integral. Com sucesso, Marcos José Campos, Ministro Parcial. Cavalcante, Joel de Jesus Barbosa, Pastor Parcial. Centro do Rio, Wilson Ramos Pereira, Ministro Parcial. Henrique Paulo Pessoa de Oliveira, Ministro Parcial. Olaria, Carlos Alberto da Silva Duran, Ministro Parcial. Edson José Campos Paes, aspirante. Pilares, Álvaro Gonçalves Machado Júnior, Ministro Parcial. Arlindo Francisco Tavares, ajudante parcial. Santa Teresa, Isaac Lima de Brito, Pastor Parcial. Vieira Fazenda, Francisco José Fernandes Alves, Ministro Parcial. Missionária consagrada, sem ônus à disposição do distrito, Joselaide Bezerra Ramos Pereira, Maria Lúcia Correia Duran, Norma Machado Correia. Distrito de Jacarepaguá, Superintendente Distrital, Juscelino Donizete Daniel. Jardim Boiúna, Juscelino Donizete Daniel, Ministro Integral. Renato Barbosa Neto, ajudante espacial. Edson Lopes Pereira, aspirante. Anil, Jorge Santos de Almeida, pastor parcial. Brício de Abreu, José Manuel Cardoso Ribeiro, pastor parcial. Curicica, José Edmar Silvestre, pastor integral. Gardênia Azul, Maurício Veloso da Silva, pastor parcial. Mananciais, José Sandoval Bezerra, Ministro Integral. Luiz Cláudio Pereira Júnior, aspirante. Noslen Cândido Pereira, aspirante. Outeiro Santo, Roger Elione de Almeida, pastor parcial. Praça Seca, Paulo Roberto de Oliveira Silveira, Ministro Parcial. Rocinha, Douglas Milani Faria, pastor parcial. Shangri-La, João Carlos de Souza Soares, Ministro Integral. À disposição do distrito, Jorge Wallace Castro da Silva, Maria da Glória Pinto Fonte, ele pastor e ela aspirante missionária. Obreiros jubilados, Anaurelino Martins de Souza, ministro. Antônio Esteves, ministro. Dejaí Quinusque, ministro. José Caetano da Silva, ministro. Distrito de Mesquita, Superintendente Distrital, Arthur Amanso de Souza Neto II. Vila Norma, Arthur Amanso de Souza Neto II, Ministro Parcial. Chatuba,
Abadias da Costa Pimentel, Delamare, André de Souza, pastor parcial, Edson Passos, Miqueias Campos Amaro, ministro parcial, Silvio Alves de Souza, co-pastor, ministro integral, Bruno Gomes dos Santos, ajudante parcial, Juscelino Rogério da Silva, pastor parcial, João da Silva Campos Neto, ajudante parcial, Santo Amaro, Hamilton Lopes Rubi, pastor parcial, Santo Elias, Adeilton Vieira de Oliveira, pastor parcial, missionária consagrada sem ônus à disposição do distrito, Eleni Mendes e Abraão Casimiro, Marli da Penha Pedras Monteiro, distrito de Nilópolis, superintendente distrital, Solimar Pinheiro Correia, Nova Olinda, Solimar Pinheiro Correia, ministro integral, Alcobaça, Romero do Nascimento, ministro parcial, Cabral, Daniel dos Santos Silva, pastor parcial, Tarso Jean Martins Ferreira, aspirante, Guadalupe, Elton Batista da Rocha, pastor parcial, Primeira de Nilópolis, José Henrique Francisco, ministro parcial, Paulo César Figueiredo da Silva, ajudante parcial, Segunda de Nilópolis, Marco Antônio de Oliveira Marques, ministro parcial, Terceira de Nilópolis, Almir Alves de Jesus, ministro parcial, Quarta de Nilópolis, Jeremias dos Anjos, ministro integral, Anderson Ferreira do Couto, aspirante, Olinda, Felisberto Rangel da Silva, ministro parcial, Aiol, Francisco Eduardo dos Santos Souza, pastor parcial, Marque Anchieta, Alexandre Ferreira Lima, pastor parcial, missionária consagrada, Ricardo Albuquerque, igreja de Ricardo Albuquerque, Moisés Cândido Alves, pastor parcial, missionária consagrada, senhores, à disposição do distrito, Eliane dos Anjos, Grace da Silva de Jesus, Solange Leroy Alves, à disposição do distrito, Rosângela Costa Aniceto Serrano, Rosemar Neves, ambas missionárias, obreiros jubilados, Jorge Inácio da Silva, pastor, Glória de Jesus Bandeira de Oliveira, missionária, Wanda Rangel Magalhães, missionária, obreiro licenciado, Ana Paula Souza dos Santos. Distrito de Nova Iguaçu, superintendente distrital, André Correia. Central de Nova Iguaçu, André de Almeida Queiroz, ministro integral, Geraldo Gomes da Silva, pastor parcial, David Francisco Fonseca Assis, aspirante, Anderson Lima Soares, aspirante, Cabo Sul, Alberto da Silva Nunes, ministro parcial, Caio Aba, Jonas Benício Costa, ministro parcial, João Mário Carneiro Cunha Filho, ajudante parcial, Califórnia, Elias Tomás, pastor parcial, Jardim Belo Horizonte, João Marcelo de Oliveira Varela, pastor parcial, A11, Valdir Alvarino Júnior, ministro integral, Heliópolis, Antônio Alberto Alcântara Lima, ministro parcial,
Marcelo Anderson Souza Silva, aspirante. Nova América, Flávio da Costa Siqueira, pastor parcial. Segunda de Nova Iguaçu, Nilton Carvalho dos Santos Júnior, pastor integral. Terceira de Nova Iguaçu, José Roberto Silva Canário, pastor parcial. Santa Eugênia, Paulo Aparecido da Silva, pastor parcial. Alexandre da Silva França, aspirante. Chavante, Elias Neves, pastor. Missionária consagrada, sem ônus à disposição do distrito. Ângela Maria Tavares Mendes Nunes. Nilza Andressa de Marcos da Costa, à disposição. Obreiro jubilado. Manuel Alves dos Santos Neto, ministro. Jason Pires de Araújo, pastor. Distrito de Queimado, superintendente distrital, Marcos Antônio de Oliveira. Marcos Antônio de Oliveira, ministro integral. Ednilson Correia Reis, ajudante parcial. Marcos da Silva, ajudante parcial. Primeira de Alce, Roberto Rodrigues da Silva, pastor parcial. Segunda de Alce, Ted Wilson Burger Magalhães, ministro parcial. Celso Honorário do Amaral, ajudante parcial. Engenheiro Pedreira, Renato do Carmo Carneiro, pastor parcial. Japeri, Anderson Valério de Souza, pastor parcial. Queimado, Ariel Lacerda, ministro parcial. Evaí Presidônio, ajudante parcial. Santo Expedito, Evaldo Moraes da Silva, ministro parcial. Missionária consagrada sem ônus à disposição do distrito. Deise Melo, missionária consagrada à disposição do distrito. Cláudia Helena da Silva Bonfim Red, missionária. Marli Rodrigues Pinheiro dos Santos, missionária. Obreiro jubilado, Marcelino Pedro de Oliveira, ministro. Oséias Martins, pastor. Ondina Posidônio Martins, missionária. Distrito de Resende, superintendente distrital, João Alfredo Gonçalves Dias. Alvorada, João Alfredo Gonçalves Dias, ministro integral. José Pedro Viana de Carvalho, ajudante parcial. João Freire Júnior, aspirante. Cabral, Nemias Rodrigues Pereira Júnior, pastor parcial. José Carlos Porto, aspirante. Central de Itatiaia, Alisson de Oliveira Carlos, pastor parcial. Itatiaia, Marcelo Siqueira, ministro parcial. Marcelo Salgueiro, ministro parcial. José Eduardo Lacerda, ajudante parcial. Ezequiel Francisco da Silva, aspirante. Murata do Contorno, Decirlei Chaves Bastos, ministro parcial. Nova Alegria, Emilson Nogueira, pastor parcial. Porto Real, Márcio Greite da Silva, pastor parcial. Missionária consagrada sem ônus à disposição do distrito, Maria da Conceição Fagundes Gonçalves Dias. Silvana Siqueira Lousada de Lacerda, Valéria Gomes de Santana, Lúcia Fátima da Silva. À disposição do distrito, Mário Teobaldo da Silva, pastor. Elaine Moreira Monteiro, aspirante missionária. Jane Eunice Barroso Marins, aspirante missionária. Terezinha Feitosa Pedrosa, obreiro jubilado, missionário.
Distrito do Retiro, Superintendente Distrital, José Eugênio Pereira Campos. Vila Elmira, José Eugênio Pereira Campos, pastor parcial. Alan Salles Batista, ajudante parcial. Domingos Sábio, Antônio Soares, ajudante parcial. Edinaldo Machado da Silva, ajudante parcial. Elias de Oliveira, ajudante parcial. Fernando Júnior Carvalho Basti, aspirante. Joelci Tirello, aspirante. Açude, Robson Domingos, pastor parcial. Belmonte, José Carlos Neto, ministro parcial. José Campos Neto, ministro parcial. Colorado, Márcio Martins Brito, pastor parcial. Coqueiro, Daniel da Silva Santos, pastor parcial. Eldorado, Vladimir de Oliveira Aljamir, pastor parcial. Anderson do Nascimento, aspirante. Retiro, José Márcio Ramiro, ministro integral. José de Paula Serra, ajudante parcial. Edésio Ricardo Dionísio, aspirante. Santa Cruz, Abel Jorge Luiz Alves da Graça Líquida, pastor parcial. Ciderlândia, William Fagundes, ministro integral. Missionária consagrada, senhor, à disposição do distrito. Luciana Rodrigues de Paula, Márcia Aparecida Batista Campos, Sueli Gomes da Silva. À disposição do distrito. Pedro Neida Silveira.